Conexão Ciência. O NEAB, ele surge no final de 2017 para 2018 a partir de uma proposta de efetivação das políticas e ações afirmativas da universidade. Até então, a gente não tinha as cotas sociais e raciais. Foi nessa discussão e na aprovação no CONSUNE, agora tenho que recordar, entre 17 para 18, que o NEAB surge dentro de uma proposta, de uma resolução, acho que é 0017, também sou péssimo em número, onde é instituído o NEAB, né? Instituído o NEAB e instituído do ponto de vista formal. Ele é instituído com uma proposta de desenvolver atividades que, de alguma maneira, tenha como objetivo implementar as ações afirmativas, tanto do ponto de vista de se constituir como um observatório, tendo em conta os três pilares da universidade, que é a extensão, ensino e pesquisa. Então, em 2019, em período ali de 19 para 20, a gente, na verdade, já foi 20, né? Porque a gente fez a pesquisa com o pessoal cotista, foi um trabalho de consulta mesmo pelas plataformas digitais, onde a gente conseguiu colher as informações. Então, 19, 20, a gente trabalhou com essa perspectiva da investigação sobre os cotistas e trabalhamos também com a proposta dos seminários, seminários virtuais e alguns manifestos que nós fizemos. Então, em 20, a gente conseguiu fazer boa parte dessas ações. Manifesto Indígena, Manifesta Novembro, Consciência Negra. Eu, por ser professor das relações étnico-raciais, a gente conseguiu no colegiado, que foi em 20, 18 para 20, aprovar a proposta da disciplina do ensino das relações étnico-raciais. 22, a gente já não teve essa força toda que foi 21, mas algumas ações nós conseguimos fazer, algumas ações com o próprio Manifesto Indígena, a própria retomada do nosso regimento do NEAB, que ainda não foi aprovado, ele está em estudo. Estou com o documento, depois de idas e vindas, estou com o documento para rever, para entrar. Espero que a gente consiga dar encaminhamento, para a Câmara de Graduação e Pós-Graduação para fazer a discussão desse documento ainda esse ano. E 23, que agora, a gente tinha uma programação para o início de maio, mas devido à greve dos professores, a gente não conseguiu fazer avançar. Temos um projetos de ação na comunidade envolvendo algum tipo de extensão, que é um projeto que eu coordeno pessoalmente, que é o projeto do Maracatu, com uma comunidade em vulnerabilidade, a partir de um coletivo, que é o coletivo Toneladas de Maracatu. Então a gente vem com essa ação. Fora isso, a gente também tem essas ações, vamos dizer assim, são ações voltadas dentro desse calendário das efemérides, e que a gente tem para agora, novembro, novembro próximo, o segundo manifesta novembro Consciência Negra. A gente está num momento, quando a gente fala do currículo, e currículo como um artefato cultural, político, de fundamental importância para nós pensarmos o que é o conhecimento, como lidar com o conhecimento, e mais do que isso, como a gente forma estas pessoas, sejam eles provindos dos cursos das licenciaturas ou aqueles que são dos cursos de bacharelado. E quando eu penso no NEAB, eu vejo o núcleo de estudos afro-brasileiros Beatriz Nascimento, Você sabe quem foi Beatriz? Não sei quem foi. Beatriz Nascimento foi uma grande historiadora nordestina, e que esteve vinculada ao movimento negro brasileiro na sua recomposição no final dos anos 70. Ela, Lélia Gonzalez, própria Sueli Carneiro. De algum modo, essas três mulheres, elas são de fundamental importância para entender o vigor das suas trajetórias e discussões naquilo que elas faziam, E assim, quando a gente fala de Lélia, a gente está falando da antropologia, ciências sociais, a gente está falando de Beatriz, a gente está falando de uma grande historiadora que é pensar o que é o quilombo, o que é o quilombismo, o que é a existência. Então, nas suas pesquisas, ela enfatiza isso. E isso, no final dos anos 70 ou 80, é muito forte. Mas o impacto disso a gente começa a viver somente agora. Por quê?
Porque tô lendo agora um trabalho da Nilma Lilo Gomes. Nilma Lilo Gomes, que é uma pedagoga, e ela fala no escrito dela que se chama o Movimento Negro Educador. Ela arrebata justamente essas trajetórias dessas pessoas para pensar como o movimento negro pauta as discussões do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista do pensamento social. E lógico, isso tudo está naquilo que é a esteira do que é pensar África, né? O que é a história da África quando a gente lida com a possibilidade do conhecimento? Isso, na história do Brasil, ela sempre ficou borrada, manchada e esquecida. Então, há todo rever desses processos, assim como um rever das próprias epistemologias outras a partir da experiência dos povos originários, indígenas, que coloca em xeque esta maneira como estas ciências sociais ou ciências humanas e sociais são ensinadas, como essas ciências sociais elas acabam, ciências sociais e humanas, elas acabam de alguma maneira promovendo uma formação e um documento na forma nesses corpos, e que a gente sabe que boa parte dessa formação ela tem como pensamento centralizador, pensamento eurocêntrico. Então, o NEAB ele faz justamente essa ponte com essas questões do ponto de vista da epistemologia, do ponto de vista das ações afirmativas, do ponto de vista para lidar com a comunidade. Então, o NEAB é de suma importância quando a gente pensa essa nova reconfiguração das universidades que mantém o NEAB. E não são poucas, mas ainda falta muito para a gente pensar de uma maneira mais institucional ou institucionalizada neste centro. E, da mesma forma, a quantidade de pesquisas que vem sendo reveladas, esses centros de pesquisa, né, são os NEAB no Brasil inteiro. Participei agora em agosto do COPENE Sul, Congresso de Pesquisadores Negros. Foi muito interessante, eu participei especificamente de um GT que tratava das relações étnico-raciais. E aí foi muito importante, eu como professor, escutar os estudantes, porque a maior parte era estudante, então muita gente falando das experiências nas escolas no Paraná e das dificuldades também, né? Porque quando a gente pensa no Sul, na região Sul, talvez não, os dados mostram que o Paraná é um dos estados que congrega o maior número de negros, mas pouco falado, pouco discutido, e é de fundamental importância ter esse entendimento, né? E de grande importância lidar com esses dados, lidar com essa informação. Então eu vejo que o NEAB tem papel de fundamental importância em fazer avançar essas discussões. Conexão Ciência.